Bem-vindos, meus amigos e minhas amigas. Mais um Diabetes News com muita informação para você vencer a diabetes e controlar a sua glicemia. Tenho certeza que vão ter dicas valiosas para você hoje. Separei muita coisa especial. Para quem não curtiu o canal, pode clicar em se inscrever, que você vai ficar sabendo de todas as novidades. Já vamos transmitir a tela, vamos ver os artigos de hoje. Coronavírus e diabetes. Glicose controlada pode salvar vidas. Fumo cai e atividade física aumenta no Brasil. Uma notícia boa, mas excesso de peso ainda é problema. Vamos conversar sobre isso. Metade dos adultos com diabetes ainda não sabe que tem a doença. Vamos falar sobre esses três. E eu separei uma outra coisa aqui, que é notícia boa também. Idosa diabética, hipertensa e asmática se recupera do coronavírus aos 81 anos após 15 dias internada em Natal. Então, se ela venceu o coronavírus, nós vamos vencer a diabetes, vamos vencer o coronavírus, e juntos e com informação de qualidade, com certeza a gente vai conseguir combater e passar por essa situação. Então nós vamos já para os artigos. Acho que passou para vocês. Bora lá. Então, metade dos adultos com diabetes ainda não sabe que tem a doença. Então, como todo mundo já sabe, a glicose alta no início, ela é assintomática, não apresenta sintomas. Então, esse é o grande perigo da diabetes, antes de você conseguir se diagnosticar. Então, vamos já, foi dia 23 de março. Se esse paciente apresenta sintomas relacionados à diabetes, ele precisa de uma avaliação para confirmar ou não o diagnóstico. Diabetes é uma das principais doenças relacionadas a problemas cardiovasculares no mundo. E aí depois a gente vai entender mais para frente por que a diabetes é relacionada aos problemas cardiovasculares, que na verdade não apresentam muitos sintomas, por isso que as pessoas, muitas não associam a doenças cardiovasculares. E aqui até pulei no comecinho, de acordo com especialistas, cerca de 30% dos diabéticos terão algum problema cardiovascular, portadores de diabetes tipo 2. Então vamos entender, diabetes tipo 2 é muito prevalente e na maioria das vezes a enfermidade é completamente assintomática, é o que a gente estava falando, dificultando a identificação, adverte o endócrino Adriano Cury. Segundo o médico, os sinais mais comuns de diabetes são de fácil identificação. Incluem sede frequente, que é aquela questão da boca seca, rápida perda de peso, então a glicose alta no seu sangue, o seu organismo, em vez de utilizar de fonte de energia a gordura, ele não consegue consumir a gordura e nem a glicose do seu sangue, e aí ele vai consumir a massa muscular. Consumindo a massa muscular, por isso que tem essa questão da perda de peso. Urinar frequentemente, a micção constante, visão embaçada pela retinopatia, cansaço, cicatrização lenta de cortes e feridas. Então, esses itens a gente tem que ficar bem antenado que existe grande chance de a pessoa já estar com a diabetes tipo 2. A pessoa pode se sentir cansada, sem energia, não perceber outros sintomas relacionados com o aumento da glicose no corpo e pensar que tem outros problemas de saúde. Então, inicialmente, ela tem algumas dessas sensações, mas ela não identifica que pode ter vindo da diabetes. Esse é um grande problema. Para complicar, é comum, durante a fase da pré-diabetes, não haver sintomas nenhum. Entendeu? Então, no pré-diabetes não tem sintomas claros, porque ainda você está começando a subir a glicemia. Então, dificilmente, essa é a questão importante dos exames de rotina. Tentar fazer os exames de rotina. É muito importante fazer um exame de sangue. Vamos lá. Os altos níveis de açúcar no sangue, por tempo prolongado, podem levar a complicações como a retinopatia diabética ou até a perda de visão, doenças cardíacas, acidente vascular encefálico, o AVE, que o AVC seria o acidente vascular cerebral. O AVE é encefálico, neuropatia diabética ou mesmo uma insuficiência renal que pode, no extremo, levar à necessidade de diálise completa. Então,
São vários malefícios que a glicose alta no organismo provoca, porque ela é uma inflamação, ela gera uma inflamação dentro do corpo. Então vamos ver esse pedaço aqui. Pessoas diabéticas podem comumente apresentar algum tipo de doença cardíaca. Alto nível de açúcar no sangue prejudica os vasos sanguíneos e acelera a arteriosclerose, que esse é o grande perigo da diabetes. Se for analisar, eu vou procurar um artigo que já me pediram com relação a isso. Doenças cardiovasculares de diabetes e a questão de óbito, porque muitas vezes a pessoa chega a óbito pelo coração, se imagina que pode ter sido de qualquer outro problema de saúde e não se associa a diabetes. E aqui a gente vai ver que exatamente pode ter acontecido pelo diabetes. Então, a arteriosclerose é o endurecimento e o estreitamento dos vasos sanguíneos. Então, imagina que o seu vaso sanguíneo está aqui. Ele vai ficar mais duro e mais estreito. Então, ele obstrui a passagem do sangue. Esse é o grande perigo. Ó. De acordo com o médico, 30% delas terão alguma doença cardiovascular, principalmente aquelas classificadas como diabetes tipo 2. E por que elas são mais vulneráveis? Além do próprio diabetes, há fatores de risco associados a esse paciente, como obesidade, pressão alta, tabagismo, altos níveis de colesterol ou mesmo predisposição genética, explica o médico. Então, são várias patologias que, em conjunto, agravam o quadro. Esse é o grande perigo do diabetes. E aí ele comenta mais algumas outras coisas no artigo e finalizamos com essas dicas desse artigo. Então, diabetes tipo 2, controle a sua diabetes, porque existe um risco muito grande de doenças cardiovasculares. Então vamos ver aqui, ó, notícia boa. Ó. Fumo cai e a atividade física aumenta. Aí eu fico feliz, porque a gente está conseguindo implementar na cultura do povo brasileiro a questão de exercício físico. E esse eu achei um estudo muito interessante. Se eu não me engano, eu achei ele hoje, esse dia 26. Dia 26, eu acho que eu achei de hoje vai ser o próximo. Mas é muito interessante pela amostra. A amostra é a quantidade de pessoas pesquisadas. Então vamos lá, os brasileiros fumam cada vez menos e praticam atividade física cada vez mais. Mas continuam engordando e se alimentando mal. Olha o perigo. O resultado é que, além de obesidade, doenças como diabetes e hipertensão seguem em alta. As informações são da pesquisa do Sistema de Segurança dos Fatores de Proteção, e aí ele faz a pesquisa, fala que é por telefone, já é uma pesquisa entrevista telefônica, são 26 capitais, então isso é interessante. Então, como a gente falou, lembra, no Diabetes News, se eu não me engano, foi o passado, o quarto. Como que nós conseguimos ter uma amostra legal e chegar num consenso? Então, por exemplo, se estuda diabetes no Brasil, estuda diabetes nos Estados Unidos, estuda diabetes no Japão, China e vários outros países. Se utiliza um protocolo e começa a se analisar os resultados. E aí começa a gerar um consenso. Então, esse estudo, em 26 capitais e no Distrito Federal, mostra que tem uma amostra bem abrangente do país todo. Essa foi uma coisa que me chamou bem a atenção. E foram 52 mil pessoas ouvidas. E ele começou em 2006. Então ele está aí com 14 anos praticamente de estudo. Então vamos ver o que ele fala. A prevalência de diabetes tipo 2 na população passou de 5,5 para 7,4. Então teve um aumento de 34% no período. Então, infelizmente, a diabetes cresceu. Não é o nosso objetivo, mas ela acabou crescendo e no período e chegou, acho que o maior percentual foram nos adultos, acima de 65 anos ou mais. Vamos para a próxima parte. Com relação à hipertensão arterial, em 2006, a prevalência era de 22%, passando para 24% em 2019. As mulheres, mulherada, vamos se cuidar, vamos comer direito, fazer exercício, que a gente vai reverter essa situação. As mulheres apresentaram a maior prevalência do que os homens. E aí mostra os percentuais,
chegando a 59% dos adultos com mais de 65 anos. Então é o hábito, vamos se cuidar, vamos diminuir a quantidade de carboidrato. Lembra-se que o doce não é o principal vilão. Massa como macarrão, pizza, arroz, esses outros itens, eles viram açúcar no seu sangue. Então não pense que você vai precisar se privar de tudo. Vamos precisar equilibrar essa alimentação e diminuir a quantidade de carboidrato e aumentar a quantidade de exercício. Depois, mais para frente, não sai, continua que eu vou explicar o porquê que a pessoa, quando fica com a idade avançada, ela precisa fazer principalmente exercício muscular. E a gente vai mostrar nesse estudo qual que é o benefício da parte muscular. Então, estudos apontam para o maior risco de agravamento e morte de Covid em pessoas que apresentam condições como diabetes, doenças cardiovasculares, entre elas hipertensão, além da idade avançada. Então, isso é uma coisa que mostrou em todos os países, a gente já falou aqui e já sabia. Então, isso aqui é uma coisa interessante que ele fala da história. Quando eu era estudante, professor e aluno fumavam em sala de aula e médicos fumavam enquanto atendiam os pacientes. Hoje, isso é impensável. Então, olha a evolução. Vamos pensar, os hábitos, eles acontecem. Então, por exemplo, as pessoas antes era chique fumar, era um status ter o cigarro. Eu tenho certeza que você que está me assistindo, você lembra dessa época. Então era um status você fumar. Só que veio os estudos e mostrou os malefícios. Entrou-se uma intervenção, entrou aquela questão de lei de nos bares não poder estar fumando, e os resultados vêm sendo colhendo agora, que os números vêm diminuindo de pessoas que fumam, e porque mostrou-se os malefícios. Então, a mesma coisa eu penso com relação à diabetes. Vamos diminuir esse consumo de carboidratos, vamos aumentar essa questão de exercício físico e a gente vai conseguir mudar esses números. Essa é a minha bandeira, e vocês vão me ajudar, vão fazer direitinho e a gente vai mostrar os resultados. Se é verdinho aqui é porreta, vamos lá. Os conhecidos inimigos, excesso de peso, obesidade, consumo de alimentos altamente processados e de álcool foram mapeados pelas pesquisas e seguem com a tendência de crescimento. Então, esses são os itens que vão refletir na diabetes e a pessoa está acima do peso. Então, a prevalência de excesso de peso aumentou. Então, olha lá, de 2006 para 2019, passou de 42% para 54%. 57% entre os homens, 53% entre as mulheres. Então, você vê, os alimentos processados, eles não são saudáveis e a gente já está mostrando isso, então vamos melhorar esse hábito alimentar para a gente conseguir melhorar a sua saúde. O excesso de peso é mais comum com o avanço da idade. Prevalência de 30% entre quem tem entre 18 a 24 anos e de 59% entre quem tem mais de 65 anos. Então, é esse ponto que eu queria chegar. Pensa comigo aqui. Quanto mais idade avançada você estiver, quanto mais velho você ficar, o seu organismo ele tende a ficar mais sedentário. Ele ficando mais sedentário, ele vai ser menos estimulado. O próprio corpo ele vai mudando as questões hormonais. O que isso significa, Esther? Vamos imaginar, uma pessoa de 30 anos, ela tem um estímulo hormonal, ela tem uma massa muscular. Uma pessoa de 40 anos, ela tem menos. Uma pessoa de 50, ela tem menos. E o que acontece com a pessoa que não é ativa? Essa perda de músculo que ele tinha com 30 para 40 já vai acontecer se a pessoa não estimular. Então, qual que é a realidade? Você tinha uma ingestão com 30 anos de idade, vamos colocar um exemplo, de 2.000 calorias por mês. E aí, quando você passou para os 40, você continuou com as 2.000. Só que como que foi a sua evolução? Você perdeu massa muscular porque você não faz atividade física. Você chegou nos 50, você perdeu mais ainda. Então, se você consumir as mesmas 2.000 que você consumia com 30 anos, elas vão sobrar. Porque antes você gastava 2.000 e consumia 2.000. Com 40 anos, você consome 2.000
e você gasta 1.800. Com 50 anos, você consome 2.000 e você gasta 1.500, porque você perdeu o músculo e você está mais inativo, você está mais sedentário, você está mais parado. Então pensa que a pessoa mais velha, ela é um carro econômico. Ela com menos alimento consegue durar mais tempo. Então a gente não precisa ingerir a quantidade total de alimento que está sendo ingerido. E aí o segundo ponto, a qualidade desse alimento. Se tiver uma qualidade muito ruim de processado, pior vai ser. Você está colocando 2.000 calorias de ingredientes ruins para dentro de você. Então, para você entender e ficar fácil, o resumo. Quanto mais velho, menos calorias você gasta por dia. Quanto mais novo, mais calorias você gasta por dia, sem fazer nenhum esforço. Quanto mais velho, você precisa comer menos e comer melhor. Entendeu? Esse é o princípio. Fazendo exercício, você melhora essa sua condição física, você sobe o seu gasto diário e você afasta as doenças que vão acontecer com relação à idade e fica muito mais exposto. Então, tenho certeza que eu te convenci. Aproveita, deixa um like aqui embaixo, compartilha para quem você acredita que tem que ouvir essa informação e vamos embora aqui no artigo. A obesidade segue caminho semelhante à prevalência, já aumentou 72% desde o início do monitoramento. Então, vamos lá, em 2006 foram 11% para 20,3% em 2019. Então, ó, ele quase que dobrou, sendo mais rara entre os jovens de 18 a 24 anos. Então, aquilo que eu te falei, os hormônios de 18 a 24 anos ajudam muito, a pessoa já é mais ativa. Quando vai ficando mais velho, a gente vai ficando mais sedentário, a gente gasta menos calorias e se consumir só a mesma coisa que consumia antes, você já está engordando. Você já está ficando acima do peso. Então, tem que se readaptar sim. Vamos ver nessa parte aqui, ó. Varia também a prevalência de adultos que consumiram 5 ou mais grupos de alimentos ultraprocessados, como biscoitos, sorvetes, bolos, cereais matinais, barras de cereais, sopas, macarrões e temperos instantâneos, salgadinhos de pacote, refresco e refrigerantes no dia anterior da data da pesquisa. Então, pensa, vamos raciocinar igual a gente falou antes. Ficou mais velho, precisa de menos alimento. Por quê? Tem menos músculo, está mais parado, gasta menos, seu organismo precisa de menos. Se esse menos que você precisa, você for consumir nesse tipo de alimento, aí virou um carnaval, virou uma bagunça. Por quê? Você está jogando nutrientes horríveis para dentro do seu corpo e aí a chance de desenvolver qualquer uma das doenças que a gente está comentando aqui é muito grande. Então, vamos pensar na qualidade dos alimentos. Não é porque ele é prático que ele é bom. Quanto mais você tiver que desembalar o alimento, pior ele vai ser. Por outro lado, a atividade física, a notícia boa, aumentou, mas muito lentamente. Em 2006 a prevalência era de 15,9, passando para 13,9 de inativos. Falei errado, ó. Então é inativo, né? Tinha 15 agora diminuiu. Tá vendo? Estava errado. Então aumentou. Então, dos males o menor, pelo menos o exercício, todo mundo já entende que é necessário e aumentou, está fazendo. Na última década, o Brasil registrou um aumento de 29% dos brasileiros que praticam atividade física, como caminhada, natação, dança regularmente, ou seja, mantém por semana mais de 150 minutos de atividade física moderada, 75 minutos de atividade vigorosa. Então, aqui eu vou até fazer uma observação, que aí é a minha praia, isso eu entendo o que eu estou falando. Quando você analisa 150 minutos de atividade física moderada ou 75, essa foi a referência que eles usaram para o estudo. Mas vou pôr no seu caso. Você vai falar, pô, eu não consigo fazer 150 minutos numa semana. Vai dar 20 minutos basicamente por dia para eu conseguir fazer. Você tem que entender que o seu corpo ele vai evoluir. Então nós podemos iniciar com 10 minutos. Se tiver difícil 10, a gente inicia com 5, passa para 10, de 10 para 20, até que a gente chegue nesse número de 150 e a gente vai passar disso com a evolução do treinamento. Lembra? É uma escada. Subir no primeiro degrau, subir no segundo degrau. O seu organismo, toda vez que você dá um estímulo para ele, ele se recupera e ele supera. E ele fica preparado e fica mais forte. Então hoje a gente vai fazer um trabalho de musculação. Vamos pegar um pezinho
de 2 quilos, vamos fazer 10 movimentos. Descansei. Daqui 2 dias, esse músculo recuperou, vou fazer 12 movimentos. Descansei. Daqui 2 dias, esse músculo ganhou mais força, vou fazer 15. Putz, ficou muito fácil. Subi para o peso de 3, fiz 10 de novo. Então você vai evoluindo. Então existe como ganhar músculo independente da idade que você esteja. Então a evolução, essa é a recomendação que ele usou no estudo, mas você pode começar em quanto tempo você conseguir. E aí a gente vai evoluir junto a esse treinamento. Essa é a diferença de você treinar com um professor ou fazer sozinho. Eu consigo ajustar perfeito para a sua realidade e a sua evolução. Então, conta comigo nesses desafios. Vamos ver aqui, ó. Aumenta o consumo abusivo de álcool. Ô pessoal pingaiado, vamos lá. Consumo abusivo de álcool apresentou alta de 2006, era 15, passando para 18 em 2019. Então, assim, a bebida alcoólica, ela não preciso nem falar que ela tem um alto teor calórico, então para quem tem diabetes a cerveja é muito ruim. Vou falar que nos extremos, assim, os médicos indicam um cálice de vinho 1 ou 2 vezes por semana, mas quem tem a glicemia controlada pode consumir um pouquinho mais de bebida alcoólica, mas ela não é um aliado para a relação da diabetes. Vamos ver lá. A melhor notícia do Vigil 2019 é que o número de brasileiros fumantes segue caindo. Então, aquilo que eu falei no início. Lembra, antes era chique ter cigarro, fumar cigarro, praticar esse hábito de fumar. Depois foram se estudando os malefícios. Hoje, no maço de cigarro, você vê as campanhas que tem com relação ao fumo. Se diminuiu esse hábito, hoje já não é mais bonito, não se pode entrar nos bares e a gente diminui o percentual. Então, ó, no período de 13 anos, a queda foi de 38. Imagina a gente conseguir fazer isso com a diabetes, que a tendência é explodir, dobrar daqui 20 anos. A gente conseguir diminuir, fazendo esse mesmo trabalho. Putz, esse é meu sonho. Vamos fazer isso acontecer. Vamos para o último artigo. Coronavírus e diabetes, glicose controlada pode salvar vidas. Vamos ver uma linha aqui. Ah, esse aqui, ó. Esse foi de hoje, ó, 29/4. Então vamos ver. Número de amostragem de pessoas. Diabetes tem maior risco agravante do Covid. Então eu trouxe esse artigo, porque esse foi o primeiro que eu achei com os dados do Brasil. Eu já tinha comentado com os dados de fora e esse é com os dados do Brasil. Isso, ó, vamos lá. Isso porque a glicose descontrolada pode alterar a imunidade, levando a menor proteção contra doenças e maior suscetibilidade às infecções. Então, lembra, glicose alta no corpo diminui as defesas. Imagina que você tem um exército de 10 pessoas no seu corpo. Você está com a glicose alta? 5 foram lá combater a glicose alta, ficou só 5. Se chegou um vírus com 20 combatentes, você vai estar muito mais fragilizado. Então essa é uma relação fácil que eu utilizo para ficar simples de você entender. O levantamento realizado pelo Ministério da Saúde mostra que pacientes com diabetes são casos mais graves. Vamos ver. Covid-19. Ao analisar os primeiros 391 hospitalizados no Brasil, o estudo apontou que cerca de 80 tinham diabetes e dos que faleceram, chegaram a óbito, morreram, quase metade eram diabéticos. Então é a relação que já falamos nos outros países, segue a mesma lógica aqui no Brasil. Quem tem a diabetes descontrolada tem maior chance. Mas a gente viu a senhora de 81 anos que sobreviveu, eu penso positivo, e a gente vai viver dessa daí. A única coisa que você tem que fazer, se alimentar bem, fazer exercício e manter a sua glicose controlada. A glicose descontrolada pode deixar o paciente com uma resposta imune mais baixa, que leva a menor proteção contra doenças e mais suscetibilidades a infecções, que foi o que a gente acabou de falar. No Brasil, estima-se que quase metade das pessoas com diabetes não sabe ter a doença, portanto, estão sem controle, que foi o que nós falamos no início. Então, é uma doença silenciosa, exames de rotina é importantíssimo você fazer para saber como está a sua situação. Vamos lá, a verdinha aqui é a porreta. Disciplina e comprometimento, com dieta balanceada de atividade física e sono regular contribuem para os pacientes
com diabetes mantendo-se saudáveis. Então, vamos fazer exercício, pega a dica comigo, se está com dúvida me pergunta, estou à disposição para te ajudar. Para não contrair o Covid-19. Isso aqui é uma dica que todo mundo tem que fazer. Então, para não contrair, quais são os cuidados? Muitas pessoas me perguntam e eu vou falar, que é o que está aqui, ó. Entre elas, lavar a mão frequentemente, cobrir o nariz e a boca ao espirrar ou tossir, não compartilhar objetos pessoais, evitar aglomerações e que tenha mais sido reforçado pelos órgãos responsáveis. Então, use uma máscara. Por que o uso da máscara? Porque se você estiver com o Covid e não tiver nenhum sintoma, você não vai passar para ninguém. Se na região tiver com alguém com Covid, você com a máscara, você não vai estar em contato. Porque a hora que chegar em casa, você lava a mão, a região dos olhos e da boca é onde o vírus vai entrar. Então, caso você precise coçar o nariz ou a boca, pega um álcool gel, limpa a mão, esteriliza, e aí depois você faz esse ato de coçar o olho, coçar qualquer região que estiver te incomodando nessa parte que é onde é a entrada do vírus. Então, essas dicas são valiosas e eu tenho certeza que vocês fazendo a gente vai se sair muito bem dessa situação da Covid. Vamos finalizar o vídeo. Então, foi mais um Diabetes News. Muito obrigado. Quem não se inscreveu, inscreve, compartilha e a semana que vem a gente vai se ver com mais um Diabetes News. Ótimo final de semana, se cuidem e juntos nós vamos vencer a diabetes tipo 2.